O Lula passando uma das maiores vergonhas da vida dele, simplesmente porque ele não sabe o básico de economia. A única coisa que ele sabe é gastar e cobrar impostos. Assista até o final. Se eu tiver que fazer uma dívida, eu tenho que fazer uma dívida para construir um ativo que possa ser rentável, que possa ter, sabe, garantia de melhorar a infraestrutura desse país, que possa valorizar, sabe, o recebível dessa obra. É assim que a gente faz. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você já parou para pensar quanto que é a dívida pública dos Estados Unidos? Quanto que é a dívida pública da Inglaterra? Quanto que é a dívida pública da Itália? Quanto que é a dívida pública do Japão? Olha, não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Não é verdade. Ok, a gente não é verdade. O que eu quero descrever, e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula, aparentemente, não funcionou. Você ouviu o Lula dizendo que fazer dívida não é ruim, porque a dívida ela pode virar um ativo no futuro. E para justificar, comparou o Brasil com outros países. O problema é que essa comparação é economicamente desonesta. Fica até o final para você entender. Sim, é verdade, esses países eles têm uma dívida maior em relação ao PIB do que o Brasil, ok? Mas comparar dívidas sem falar de juros é como comparar um financiamento de uma casa, um ganhando 3%, um pagando 3% ao ano e o outro pagando um juros de 15%. No papel parece igual, na vida real, é uma sangria total. O Brasil ele paga os juros reais mais altos do mundo. E enquanto países ricos pagam juros próximos de zero, o Brasil ele paga juros que consomem centenas de bilhões de reais por ano. Isso significa que aqui a dívida não vira ativo, ela vira uma âncora. Quanto mais o governo gasta com juros, menos sobra para saúde, educação, infraestrutura, segurança e redução de impostos. E adivinha quem paga essa conta? Não é o governo, é você. Países como o Japão, a Alemanha, a França têm moeda forte, credibilidade fiscal, juros baixos e os investidores confiam. No Brasil, histórico de descontrole, inflação recorrente, insegurança fiscal, juros estratosféricos e a dívida deles financia o crescimento, a nossa financia o próprio rombo. Dizer que dívida não é problema no Brasil é como dizer que cartão de crédito não é problema para quem paga só o mínimo. Funciona até o dia em que isso explode, você sabe o que eu estou falando. A dívida pode ser uma ferramenta, mas no Brasil, do jeito que é feita, ela virou uma armadilha. E quem minimiza isso, ou não entende de economia, ou finge que não entende.